Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Eis que fizeste meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Como uma sombra fugaz passa o ser humano pela vida, e fútil é sua luta fatigante. Acumula riquezas, todavia não sabe quem, de fato, delas usufruirá. Este trecho do Salmo 39, do livro de Salmos da Bíblia, expressa a angústia de uma pessoa que percebeu a sua pequenez, a sua insignificância, a brevidade de sua vida, e o quanto a sua luta em busca dos bens materiais é uma luta perdida. Enquanto muitos não se importam com nada, só em viver o presente, existem muitas pessoas que procuram achar um sentido e um propósito para a sua vida. Procuram nas religiões, nas filosofias, doutrinas, seitas, enfim em todos os lugares, que dizem estar com a verdade, e assim vão levando suas vidas. Muitos se decepcionam porque descobrem que não está nesses lugares o conhecimento que esclarece como tudo começou, o que estamos fazendo, aqui na matéria, nessa passagem tão insignificante, com tantas dores e sofrimentos, e depois de sofrer tanto, terminando em nada. Quando a pessoa fica resignada, vai levando sua vida até o final, mas tem alguns que não aguentam, e acabam por cometer loucuras. Aquele que procura a razão, o sentido desta vida, não entende por que um ser perfeito, todo-poderoso, fez um mundo imperfeito, aparentemente perfeito, mas se tudo se acaba é porque não existe perfeição, existem as aparências. É uma vida de aparências, todos aparentando aquilo que não são. Por vezes dizem uma coisa, mas por dentro estão pensando o contrário, onde o mais esperto sempre prevalece sobre o mais ingênuo, aquele que tem mais, o mais rico, vencendo sempre, e o mais pobre, sendo mais prejudicado. É uma luta diária para sobreviver, tanto pela busca pela subsistência, quanto a luta pela saúde, pela vida, por seus direitos de cidadão. Claro que todo esse texto acima reflete o sentimento daqueles que já se desiludiram desta vida, porque existem os que ainda estão iludidos, e acham a vida uma maravilha, uma perfeição e se preocupam apenas em viver o dia presente. Muitos achavam que não existia nada neste mundo que explicasse a razão desta vida, e estavam certos porque tudo que existe foi feito, foi criado pelo pensamento e pela imaginação do ser humano. Então inventaram muita coisa para poder controlar as mentes mais fracas que ficaram subjugadas pelo temor, pelo medo, e assim foram dominados e explorados pelos mais poderosos. E todas essas invenções não puderam esclarecer toda a verdade e preencher o vazio existencial que permaneceu dentro das pessoas. Mas, em 1935 a natureza mudou de fase, quando acabou a fase do pensamento, e teve início a fase do desenvolvimento do raciocínio, e assim, na hora certa, no tempo certo, a nossa verdadeira origem trouxe o conhecimento que revela toda a verdade sobre a criação deste universo de matéria, com todos os detalhes de como foi o início e de como será o fim. Este conhecimento está nas páginas do livro Universo em Desencanto, que contém uma mensagem dirigida à humanidade. O discurso na defesa da razão é escrito em linguagem simples para atingir a todos, explica e justifica a existência do universo perecível em que vivemos. Mostra o caminho a trilhar para atingir o reino do absoluto, fazendo uso pleno da razão, o que se conseguirá uma vez alcançando o estado de graça da imunização racional. Ao desenvolver as suas teses, o autor informa que não se trata de uma religião, não há uma dogmática, imposta pela autoridade, de onde sairiam as crenças e se estabeleceriam normas de conduta, sujeitas a sanções inapeláveis. Nas suas páginas, o autor descreve com detalhes e minúcias, sem sutilezas, como é a personalidade humana, sujeita a duas energias deformadas e degeneradas, e indica o caminho a seguir para alcançar o estado de imunizado racionalmente. Quando atingir esse estado, a pessoa estará em contato direto com a energia racional, a energia de sua verdadeira origem, e imune às duas energias, deformadas e degeneradas, a elétrica e a magnética, que nos transformaram em sofredores e mortais.
deixará de ser desequilibrado por essas duas energias, atingindo o equilíbrio físico, moral e financeiro na vida da matéria. É somente o bem em toda a sua plenitude, e é o conhecimento que muitos já esperavam, e que está agora ao seu alcance. Ao ler e estudar o livro Universo em Desencanto, acabará o vazio existencial, porque você conhecerá sua verdadeira individualidade. Então aproveite a oportunidade e desenvolva o seu raciocínio.